Boa tarde, eu sou a professora Patrícia e hoje eu vou ministrar a aula sobre o ser humano no ambiente e o impacto na biosfera. Aula de biologia do terceiro ano. O que veremos nessa unidade? Veremos o crescimento da população humana, os padrões de crescimento populacional nas regiões, as consequências sobre a biosfera, o desenvolvimento sustentado, a poluição e os poluentes e os impactos sobre a água e a vida. Ao passar do tempo, a gente vem percebendo o quanto a população humana vem crescendo. A gente consegue visualizar nessas duas imagens isso. A população no planeta está aumentando cada vez mais. E isso se dá devido a quê? Nos anos anteriores, havia uma taxa muito alta de mortalidade. E isso acontecia porque naquela época não existiam vacinas, nem conhecimento sobre remédios, sobre doenças, e isso dificultava muito, sendo que muitas crianças não chegavam nem a crescer. Esse crescimento aumentou a partir do século XVIII, quando houve uma grande mudança no estilo de vida das pessoas, havendo a revolução industrial, de transporte, da medicina, da agricultura. Atualmente o que a gente observa é que há um grande aumento estão vivendo, cada vez pessoas mais estão vivendo mais, né? Mais pessoas estão vivendo mais e a taxa de natalidade está diminuindo. Por que isso acontece? Os nossos idosos estão vivendo mais, por quê? Devido ao avanço da medicina. Hoje temos diversas vacinas, remédios, conhecimento sobre muitas doenças, além deles terem contato direto com informação de como se alimentar melhor, que práticas, que exercício praticar para poder se sentir melhor. Já a taxa de natalidade está diminuindo. Muitas famílias vêm optando por ter 1 ou 2 filhos, devido à mudança que todo mundo está acontecendo em todo mundo. Eles optam por essa escolha. Mas esse grande aumento na população resulta em consequências na nossa biosfera. Consequências que hoje já é possível ver, já é possível sentir. Há diversas espécies que já não existem mais, diversas vegetações sendo devastadas, a temperatura altíssima, muito quente, uma certa confusão nos períodos, nas estações do ano. Então, o aumento populacional leva a uma maior demanda de alimentos. Essa maior demanda de alimentos faz com que os agricultores tenham que fazer o quê? Tenham que ter cada vez mais solo, terras, para poder fazer o plantio. E quando eles vão atrás desse solo, em busca desse solo, o que acontece? Ele causa eles fazem os desmatamentos. Ou seja, naquela área onde houve aquele desmatamento, já não vão mais existir mais aquelas vegetações que foram desmatadas, já não vão mais existir as espécies que ali viviam. Então, isso acarreta um grande desequilíbrio no nosso ecossistema. Além do que, com o passar do tempo, o solo se degrada. E quando isso acontece, os produtores abandonam esse solo e vão em busca de outro e fazem o mesmo processo que fizeram com aquele outro solo, tendo novas devastações, tirando o habitat de outros animais e assim por diante. Também tem maior demanda de produtos industriais, são produzidos mais resíduos, como esgoto doméstico, e recursos como petróleo e vários outros minerais tendem a se esgotar mais rapidamente. Com o aumento da população, está também tendo o desenfreado uso dos recursos naturais. Infelizmente, a natureza vai chegar a um ponto em que ela não vai mais conseguir produzir esses recursos. E aí nem a geração atual e nem a futura vai poder mais desfrutar desses recursos. Então, por isso devem ter tomado as medidas para que isso não aconteça, para que se evite, para que a gente cuide. E quais são as soluções que a gente deve fazer
A gente está vendo aí nas imagens que tem uma meninazinha, uma criança, né? Que vai colocar o lixo no lixeiro com a separação, a seleção do lixo para poder ir para a reciclagem. E tem a outra imagem onde tem a mão de uma criança e de um adulto com uma plantinha para que ele vai plantar. Então a solução começa de quando a criança é pequena. É a gente educar, conscientizar, orientar as crianças que o que elas devem fazer para cuidar do nosso meio ambiente. Então, e educar as pessoas sobre a importância do nosso ecossistema e dos recursos naturais para o nosso futuro. Isso é muito importante. Sobre o desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, assegurando o desenvolvimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. A gente tem que olhar tanto a dimensão social, a econômica, mas sempre voltado no desenvolvimento sustentável. A gente tem que cuidar, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente para que os recursos não se esgotem, para que todos nós possamos usufruir desses recursos que temos disponível para nós. A poluição e os poluentes. A poluição da água, do solo, do ar e dos alimentos é o acréscimo de materiais ou de energia ao ambiente que causam alterações indesejáveis e que podem ameaçar a sobrevivência do ser humano e dos demais organismos. Os poluentes são os fatores que causam essa poluição, como por exemplo, a agricultura, construções de casa, os transportes, mercadorias, embalagens descartadas, produção de resíduos biológicos. A produção dos resíduos biológicos, por exemplo, se ele for, quando ele é despejado em lagos ou rios, mas em pequena quantidade, não tem grandes problemas. Mas quando é em elevada quantidade, aí tem grandes consequências que a gente vai ver adiante. A agricultura, como eu já falei, sempre busca de um novo solo, onde há desmatamento, onde há perca da flora e da fauna. A construção das casas, onde também cada vez mais é devastado plantações, é devastado vegetações e animais. E as embalagens descartadas, que é um tema, é algo muito importante. Fazer a substituição de materiais de plástico, sacolas de plástico por sacolas retornáveis, fazer a seleção do lixo para que haja reciclagem, é um fator que pode contribuir muito para o meio ambiente, para muito ecossistema marinho, como a gente está vendo que existem muitos animais que estão morrendo devido a esse lixo jogado nas praias. Então, são pontos que devem realmente ser observados com cuidado. Sobre os poluentes, existem os resíduos não biodegradáveis e os naturais. Os não biodegradáveis são os poluentes que não sofrem decomposição, se acumulam no meio ambiente, como por exemplo, como já citei, o plástico. E os naturais são os resíduos que decorrem das atividades humanas e aumentarão à medida que a população vai crescendo. Nessa imagem a gente pode ver que está acontecendo um processo de eutroficação. Mas que processo é esse? O processo de eutroficação é aquele que, como eu já tinha falado sobre os resíduos biológicos. Quanto mais é poluído os rios ou os lagos, mais há a multiplicação exagerada de bactérias. Essas bactérias passam a consumir muito oxigênio que vai faltar para o ecossistema marinho. Esses animais marinhos irão morrer e acabar se extinguindo devido a pouco oxigênio. Os principais poluentes do ar são as misturas de várias substâncias dispersas nele. Temos como exemplo compostos orgânicos voláteis,
o dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e enxofre, chumbos de materiais pesados, mercúrio e cádmio, ozônios e materiais tóxicos do ar. São poluentes que podem causar doenças respiratórias crônicas, leves, graves, mas também pode causar o câncer, dentre várias outras doenças. Esses poluentes causam processos, fenômenos que acontecem na natureza e que às vezes a gente não entende, muitas pessoas não entendem. Dessas causas temos a inversão térmica, a chuva de ácido sulfúrico e o efeito estufa. A inversão térmica é um processo que ocorre quando o ar frio não consegue circular, porque existe essa camada de ar quente, como vocês podem visualizar na imagem, tem essa camada de ar quente que faz uma barreira, digamos assim, e o ar frio não circula, ficando só numa parte do espaço, né? Então sempre permanecendo naquela temperatura ou quente demais ou fria demais. Não chega a ter o equilíbrio. Na chuva de ácido sulfúrico é um fenômeno que ocorre quando os óxidos de enxofre e de nitrogênio lançados na atmosfera pela poluição reagem com a água da chuva e geram ácidos. Aqui a gente pode visualizar como está saindo, né, esses gases pelas indústrias, até mesmo pela casa, e aí entrando em contato com os outros gases existentes na atmosfera ocorre as chuvas ácidas. E essas chuvas ácidas é possível visualizar que está fazendo um terrível mal para os peixes que estão nos lagos, para a vegetação do local, né? Essa chuva ácida, ela resulta da quantidade exagerada de produtos de queima de combustíveis fósseis que são liberados na atmosfera, como a gente já está vendo, em consequência das atividades humanas. E temos também o efeito estufa, que é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor, mantendo uma temperatura adequada. O efeito estufa, como vocês podem ver na imagem, a Terra possui uma camada de gases que protegem 50%, que fazem a proteção para que esses raios solares não atravessem e cheguem até nós. Quando essa camada de gases, quando os gases que a gente utiliza aqui vai para a camada de ozônio, eles acabam ficando nesta camada e propiciando para que a energia solar, para que essa luz solar atravesse a Terra. É isso que acontece quando a gente tem essa sensação de que está muito quente, de que está a sensação de que está queimando a pele. É devido a isso, porque eles destroem essa camada natural que tem ao redor da Terra e facilita esses raios solares chegar até nós. Para finalizar a aula, tem essa frase: já é tempo de refletir e de começar a mudar. Se a mão que vai destruir também serve para plantar. Na próxima aula a gente vê a última parte do assunto. Obrigada.